ontem, quinta-feira. 8 horas e 13 minutos, a gente vai então começar a analisar esse assunto e antes de entrar no mérito das acusações, a gente vai discutir as circunstâncias, o modo como essa prisão se deu. Sobre esse assunto, convido aqui para o Povo News a deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Renata Souza, e também o advogado e empreendedor Everton Carvalho, que inclusive ontem postou um vídeo nas redes sociais que teve um amplo alcance, discutindo exatamente a forma como essa prisão se deu. Começo aqui conversando com o advogado Everton Carvalho. Everton, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. A primeira parte do nosso programa, de fato, não vai entrar no mérito das acusações. A gente, claro, tem que esperar o processo ter encaminhamento, a justiça, a polícia fazerem aí as investigações necessárias e coletarem as provas, né, que é o mais importante num caso como esse. Mas, para começar, eu queria que você analisasse exatamente as reclamações da esposa do MC Pose, a Viviane, né, que desabafou nas redes sociais, dizendo que não deixaram ele nem vestir um chinelo, nem uma camisa. E aí, claro, que é impossível a gente não se remeter a outras prisões e ações da polícia com homens brancos, né? Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, que você muito bem destacou nesse vídeo, entre outras figuras. Na sua avaliação, o que permeia a atitude diferenciada da polícia e também da justiça quando a gente observa pessoas de cores diferentes e de lugares sociais também distintos? Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, tá? Para mim é um motivo de muita honra estar aqui participando desse bate-papo informativo, que é muito importante para as pessoas saberem, né? Bom, como você bem mesmo colocou, né? Ainda trata-se de uma ação criminal que está no início, ela é uma ação inicial, não existe, para que as pessoas saibam, não existe qualquer tipo de condenação contra o Pose do Rodo nesse sentido. Então, a prisão dele foi uma prisão preventiva, tá? E para que seja realizada prisão preventiva, você precisa de uma condução, geralmente uma condução policial, ou que o réu, ou o investigado, ou o acusado se entregue voluntariamente. O Pose do Rodo, até onde se sabe, ele não sabia nem da existência desse tipo de investigação que estava acontecendo e foi pego de surpresa, obviamente. Mas o Pose do Rodo, ele é um artista famoso, ele é um rapaz rico, ele é um rapaz que saiu, de fato, de uma situação de criminalidade, pagou pelo que ele fez, ele foi preso, depois ele saiu, continuou na música, venceu na vida, e ele não representava nenhum tipo de resistência, né? Nenhum tipo de risco, nem aos policiais e nem à sociedade. Então, a prisão preventiva, quando você tem um emprego de uso de algema e força excessiva policial, é quando, justificadamente, o réu, acusado ou investigado representa um risco. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que não sou isso que estou falando, tá? A legislação fala isso. Então, a algema, pela lei, deveria ser exceção, mas no Brasil ela virou regra. Uma outra coisa importante também que a gente tem que analisar é a súmula 11, vinculante do STF, que diz, ela reforça a legislação e diz ainda mais, ela fala se a pessoa que foi publicamente constrangida, ela poderá ingressar com uma ação indenizatória contra os agentes policiais, contra o delegado, contra os policiais que efetuaram contra o próprio Estado, para que seja reparados os danos morais. E, obviamente, como todo mundo está sabendo aqui, é notório que houve, sim, um constrangimento ilegal contra o MC Pose do Rodo. Everton, queria também analisar com você um aspecto que a própria Polícia Civil, né, o delegado que está à frente dessa ação, trouxe, que, na verdade, as forças de segurança estariam combatendo uma espécie de narcocultura, que as letras do MC Pose seriam mais perigosas do que os fuzis que são utilizados pelos traficantes. Como é que você observa essa abordagem? Dá mesmo para ser cunhado esse conceito de narcocultura na sua avaliação? Cara, eu não concordo com esse tipo de abordagem, porque assim, a gente não pode legitimar esse tipo de vedação à liberdade de expressão dentro do meio artístico, por exemplo. Obviamente que a gente sabe, né? Existe uma grande diferença, uma discrepância dos tratamentos entre pessoas negras e pobres e pessoas ricas e brancas, mas o que a gente vai analisar a partir da sua pergunta
exatamente o conceito dessa liberdade de expressão e o que seria, de fato, a apologia ao crime. Muitas pessoas não sabem, mas apologia ao crime ou a criminoso, segundo o próprio STF e o STJ, com jurisprudência já pacificada, segundo a doutrina do direito, isso não sou eu que estou falando, tá? São os doutrinadores do direito, o próprio STF, o próprio STJ, já pacificou no seguinte sentido: para que haja caracterização de apologia ao crime, que essa apologia seja efetivamente danosa à sociedade, precisa ficar claro que o agente ele tem a intenção nas letras dele de falar: olha, cometa esse crime, olha, endeuse esse cara, olha, faça isso, isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso, faça, isso tem que estar explícito, tem que estar claro. E as músicas, tanto as músicas quanto as obras de ficção, filmes, novelas, elas não falam de modo algum, quando retratam lá um narcotraficante, o filme do Bop, Tropa de Elite, por exemplo, outros grandes, Cidade de Deus, que são obras aclamadas pelo cinema mundial, ninguém pegou e quis prender o Fernando Meirelles ou qualquer outro tipo de diretor. Por quê? Porque as pessoas entendem que isso é arte, aquilo é ficção. Quando um cara que já teve um passado de envolvimento com crime, saiu dessa vida, venceu na vida e canta o que ele já viveu, a sociedade não aceita isso de bons olhos, porque de fato ele é um corpo que não foi feito para estar no Recreio dos Bandeirantes, no condomínio onde ele mora. E uma outra coisa que é importante a gente frisar, que é o seguinte: o crime de apologia ao crime ou a criminoso, a pena é muito baixa. A pena é de detenção de 3 meses a 6 meses ou multa. Então, no Brasil, é muito raro uma pessoa ser presa por apologia ao crime, mesmo que seja caracterizado de fato que ele tenha feito apologia ao crime, o agente, não o MC Pose em si, mas o agente, isso é um crime muito ínfimo. Então o Pose ele está sendo preso preventivamente por estar supostamente associado ao tráfico. E o que eles alegam? Que de fato, onde ele canta ali, onde ele faz essas apresentações, são locais frequentados por traficantes. Mas ora, todas as comunidades têm fuzil. Se você não é só em baile funk. As pessoas precisam entender que nas comunidades do Rio de Janeiro, se você vai comprar um pão dentro da padaria, na esquina da padaria tem cara com fuzil. E aí, por eu estar perto de um cara com fuzil, por eu conviver, por eu dar bom dia pro cara que eu tô vendo ali todo dia, eu não tenho o que fazer, porque a obrigação de tirar esses fuzis, esses criminosos dessas regiões não é minha, não é do Pose, é do Estado. Exato.